Pessoal, tudo jóia com vocês? Nessa aula, vamos estudar a lei dos cossenos e a lei dos senos. Vou mostrar para vocês o que é a lei dos cossenos e a lei dos senos e as respectivas demonstrações, tá certo? Então, vamos embora. Primeiro, vamos trabalhar aqui com a lei dos cossenos, tá certo? O que é que acontece? Em qualquer triângulo ABC, né, de vértices A, B e C, e aí perceba que eu fiz a seguinte correlação. O vértice A está relacionado aqui ao ângulo A, né? Ele possui esse ângulo azão e o seu lado oposto é azinho. Analogamente, aqui eu tenho o vértice Bzão, ele está relacionado ao ângulo B e o seu lado oposto é Bzinho. Aqui eu tenho o vértice C, está relacionado ao ângulo Czão, né? O seu ângulo é o ângulo Czão e o lado oposto é Czinho, tá certo? Então, para qualquer triângulo de vértices ABC e ângulos correspondentes aos vértices A, B e C, Azão, Bzão e Czão, e lados correspondentes Azinho, Bzinho e Czinho, vale essas três relações. Valem as três, tá? Não é uma ou outra, não. Valem as três relações, essas três relações. Equações, na verdade, né? Enfim, como você quiser. A ao quadrado é igual a b ao quadrado. Repara, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de a. Ou seja, eu pego esse lado a, então eu vou fazer com relação a esse lado a. Então, a ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, ou seja, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Perceba que eu estou fazendo aqui, ó, com relação ao lado A, ao vértice A, ao lado A. Então, eu vou fazer relacionado ao cosseno do ângulo A, que é o lado oposto a esse lado. E aí, analogamente, b ao quadrado, ou seja, vou fazer agora com relação a b. Então, eu vou usar o cosseno de bzão, que é o ângulo relacionado a esse lado, tá? É o ângulo oposto, né? Não necessariamente oposto, né? Mas, no caso, não oposto, mas, tipo, é o ângulo que está relacionado ao lado b, né? Enfim, b ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, a ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno de bzão, e c ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno de c, que é o ângulo relacionado ao lado c, perfeito? E aí, o que é que acontece? Para demonstração, eu vou fazer o seguinte, ó. Para demonstração, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar, vamos lá, vou colocar aqui, ó, demonstração da lei dos cossenos. Eu vou fazer com relação ao vértice B e o restante é análogo, tá? Exatamente da mesma forma. Beleza, então eu vou considerar aqui, pessoal, olha só, um triângulo ABC. Aqui um triângulo ABC, tá certo? Pronto. Um triângulo ABC de vértices A. Vou até fazer ele um pouco maior. Fazer assim. Pronto. Então, eu tenho aqui ó, um triângulo ABC de vértices A, B e C. E eu quero mostrar, eu tenho esse ladozinho aqui igual a Czinho, vou chamar de Czinho, lado oposto ao vértice C, esse ladozinho aqui de Bzinho e esse lado aqui de Czinho, tá certo? Então, tenho esse ângulo Bzão aqui, e eu quero mostrar que Bzinho ao quadrado, vou fazer com relação ao vértice B, é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, correto? Mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B, tá certo? Então, eu quero mostrar isso aqui. Queremos mostrar que. Queremos mostrar isso. Certo, Guga? O que é que eu vou fazer? A demonstração, pelo menos essa demonstração, consiste na seguinte sequência de etapas, né? Primeiro eu vou traçar a altura relativa ao vértice A, ou simplesmente a altura relativa ao lado BC. O que é a altura relativa ao vértice A? É o segmento de reta que parte de A até o segmento BC, tal que esse segmento é perpendicular ao segmento BC, ao lado BC. Ou seja, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá certo? E aí eu vou chamar o ponto de concurso desses dois segmentos, melhor, o ponto de interseção desses dois segmentos,
de H. Então, o segmento AH é a altura do triângulo ABC relativa ao vértice A ou ao lado BC. Perfeito, pessoal? Certo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar BH, o segmento BH, o comprimento do segmento BH de M. E eu vou chamar o comprimento do segmento HC de N. De tal forma que M mais N, a soma desses dois comprimentos é A. Show? Perfeito. Chamei BH de M, HC de N, de tal forma que M mais N é A. E aí, pessoal, eu vou chamar também o comprimento dessa altura de H. Então, o comprimento de AH é H, tá certo? Beleza. Então, a primeira coisa é, aplicando Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó. Eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo ACH. Então, aplicando Pitágoras em no triângulo ACH, o que é que nós encontramos? Que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, nós temos que Bzinho ao quadrado, é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Perfeito, pessoal? Agora, aplicando Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó. Vou até copiar aqui, né? Aplicando Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó, no triângulo ABH. O que é que a gente tem? A hipotenusa, que nesse caso é C. Então, C ao quadrado tem que ser igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Então, eu fico aplicando Pitágoras nesses dois triângulos com essas duas equações. Então, eu vou até trazê-las aqui, ó. Trazer essa equação para cá e essa equação para cá. Perfeito? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas equações. Eu vou pegar essa equação e subtrair essa. Ou seja, o primeiro membro dessa equação menos o primeiro membro dessa equação, igual a segundo membro dessa equação menos o segundo membro dessa equação. Então, eu vou subtrair essas duas equações. Vem comigo. B ao quadrado menos C ao quadrado. Vou só repetir. B ao quadrado menos C ao quadrado igual a h ao quadrado mais n ao quadrado, que é a de cima, só repete, menos h ao quadrado mais m ao quadrado, eu aplico menos para os dois, né? Então, fica menos h ao quadrado menos m ao quadrado. Agora, ó, foi de Vasco, foi de Santos, aqui esses h's. Então, isso é igual a n ao quadrado menos m ao quadrado. Então, isso é equivalente a dizer que b ao quadrado menos c ao quadrado tem que ser igual a n ao quadrado menos m ao quadrado. Só que isso aqui, pessoal, n ao quadrado menos m ao quadrado, a gente pode fatorar, né? É uma fatoração bem conhecida. Produto da soma pela diferença de dois termos. Isso é igual ao primeiro mais o segundo, n mais m, vezes o primeiro menos o segundo, n menos m. Certo, Guga? A gente conseguiu chegar até aqui. E agora, pessoal, olha só que interessante. Primeira coisa, percebam que m mais n sabemos que m mais n é igual a A. Então, subtraindo n nos dois lados da equação, a gente fica que m é igual a A menos n, tá certo? Eu vou até fazer melhor, vou subtrair m nos dois lados da equação. Então, eu vou ter que n é igual a A menos m. Pronto. Então, acabamos de descobrir isso aqui. Perfeito. E aí, o que é que eu vou fazer? Olha só. Aqui eu chamei esse ângulo relacionado ao vértice B, né, correspondente ao vértice B, eu chamei ele de Bzão. Então, o cosseno desse ângulo pode ser calculado, né, a partir, tendo em vista que para calcular o cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e nós temos o cateto adjacente M e a hipotenusa C, então é possível sim calcular esse cosseno, tá? Então, facilmente, a gente sabe que o cosseno de Bzão é igual a cateto adjacente, que é M, sobre hipotenusa C. É igual a M sobre C. Tá certo? Show, Guga. Certo. Certo. Então, quer dizer que multiplicando por C os dois lados, M tem que ser igual, pessoal, a C vezes o cosseno
do ângulo B. Então, M é C vezes o cosseno do ângulo B. Certo, já descobri aqui quanto é M. Massa, massa, massa. Show? Perfeito. Agora vamos começar a fazer as seguintes manipulações, Guga. Tá começando a ficar bom, hein? Olha só, as seguintes manipulações não, as seguintes basicamente substituições, né? Porque olha só, nós sabemos que b ao quadrado menos c ao quadrado, pessoal, vem comigo, é igual a m mais n, ou n mais m, vezes n menos m. Show, Guga, já sabia disso. Vamos lá? Pessoal, n mais m é quanto? Fala pra mim. É A, sabe muito. Justamente porque a gente fez, a gente chamou esses segmentos BH e HC de respectivamente N, M mais N, de tal forma que a soma deles é igual a A. Ou seja, M mais N ou N mais M é A. Então, isso aqui, pessoal, é justamente o nosso A. Comprimento do lado A. Azinho. Então, isso aqui é igual a Azinho vezes. Agora, N menos M. Guga, eu posso calcular isso? Eu não sei nem quanto é N e nem quanto é M. E nem precisa, tá? Nem precisa. Porque a gente acabou de descobrir que o N é igual a menos M. Então, N, que é igual a menos M. Isso aqui é o N menos M. Show, Guga. Então, isso aqui, pessoal, é igual a quanto? É igual a que multiplica A menos M menos 2M, né? Show. Então, isso é equivalente a dizer que B ao quadrado menos C ao quadrado é igual a... Agora, a gente pode aplicar a distributiva. A vezes A ao quadrado. A ao quadrado. A vezes menos 2M vai ficar menos 2 vezes A vezes M. Perfeito ou não, pessoal? Massa. E aqui acabou. Por quê? Perceba que eu quero deixar tudo em função de A, B, C e cosseno de B. Só que B já tem C, top. A, lindo. Aqui, menos 2 vezes A vezes M. Peraí, Guga, M não, né? Não dá. Só que, pessoal, a gente descobriu que M é C vezes o cosseno de B. Ou seja, isso é igual a A ao quadrado menos 2 vezes A vezes o cosseno de B. E aqui acabou. Vou somar C nos dois lados da equação. Então, B ao quadrado menos C ao quadrado mais C ao quadrado. Ficar somente B ao quadrado igual a isso aqui mais C ao quadrado vai ficar A ao quadrado. Desculpa, aqui faltou o C, né? O M, ele é C vezes o cosseno de beta, né? O cosseno de B, desculpa, faltou o C. É 2 vezes A vezes o M, que é C vezes o cosseno de B. Então, A ao quadrado mais o C ao quadrado, que a gente somou, menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de B, tá certo? Então, mostramos exatamente o que queríamos. Essa aqui é a lei dos cossenos aplicada para o lado de comprimento B, para o lado relativo ao vértice B. E aí, analogamente, a mesma coisa, traça, se você quer, aqui eu fiz traçando o cosseno de B, tracei essa altura. E aí você vai analisar esse ângulo, é conveniente traçar aqui a altura. Deixo como desafio para vocês. O raciocínio é análogo, tá? Esse ângulo A é conveniente traçar aqui a altura. Deixo também como desafio aí para vocês, como exercício, né? Para vocês, tá certo? Então, era exatamente isso que queríamos demonstrar. Então, como queríamos demonstrar, provamos a lei do cosseno, que eu provei, como eu disse, é referente ao vértice B. Os outros casos são absolutamente análogos, tá certo? Massa, pessoal. Então, essa é a lei dos cossenos, tá? Usa demais. Tanto em vestibulares, como em concursos militares, Olimpíadas, usa demais. Tanto a lei dos senos como a lei dos cossenos, tá certo? Beleza, a lei dos senos eu acho a demonstração um pouco mais elegante, tá? Porque a lei dos cossenos ela é mais manipulações, né? Enfim, a lei dos senos eu acho a demonstração dela bem interessante. O que que acontece? Eu tenho um triângulo ABC, isso vale para qualquer triângulo ABC, de vértices A, B e C, cujo ângulo relativo ao vértice A é Azão, o ângulo relativo ao vértice B é Bzão, o ângulo relativo ao vértice C é Czão, o lado oposto ao ângulo Azão é A, o lado oposto ao ângulo Bzão é Bzinho e o lado oposto ao ângulo Czão ou ao vértice C, né, relativo ao vértice C, é Czinho. E aí, para qualquer triângulo ABC, com esses ângulos, respectivamente, associados a tais
vértices, né, tais lados, nós temos que A sobre o seno de A, que é o ângulo correspondente, é igual a B sobre o seno de B, que é o ângulo correspondente, é igual a C sobre... desculpa, acho que eu estava falando sem o seno, né? A sobre o seno de A, que é o lado oposto, é o ângulo correspondente, é igual a B sobre o seno de B, que é o ângulo correspondente, igual a C sobre o seno de C, que é o ângulo correspondente ao lado C. Isso tudo é igual a 2R. Guga, 2R, onde R é o centro, onde R é o centro da circunferência, circunferência circunscrita ABC, ao triângulo ABC, né? Ao triângulo ABC. Ou seja, R é o centro da circunferência que circunscreve o triângulo ABC. Ou seja, é a circunferência que contém todos os vértices do triângulo ABC, que passa por todos os vértices do triângulo ABC, ou circuncírculo. Tá certo? Perfeito? Tal circunferência existe e é única para qualquer triângulo. Massa, show de bola. Então, como é que a gente vai fazer aqui a nossa demonstração? Bem, se eu estou falando aqui de circunferência circunscrita, eu vou desenhar, evidentemente, um triângulo ABC, né, geral, e eu vou desenhar também a circunferência que circunscreve esse triângulo, tá certo? Show de bola, pessoal? Então, vem comigo, vem comigo. Vamos desenhar aqui, ó, o triângulo ABC. Ah, massa, Guga. Esse aqui é o triângulo ABC. Vamos desenhar agora a circunferência que circunscreve esse triângulo, com a ajuda da boa e velha tecnologia aqui, né, para facilitar a nossa vida. Pronto. Perfeito. Então, essa é a circunferência, posso dizer que é a circunferência lambda, enfim, nem precisa. É a circunferência de raio R, tal que os vértices do triângulo ABC, é um triângulo de vértices A, B e C, tá? Então, A, B e C, todos esses vértices pertencem a essa circunferência. Essa circunferência possui um centro O e raio R. O raio é a distância de B até O, ou seja, o comprimento do segmento BO, que é igual a AO, que é igual a CO. Tendo em vista que A, B e C pertencem à circunferência, então essa distância desses pontos ao centro é fixada, né? Que é justamente o raio. Interessante, Guga, interessante. Tá, beleza. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu relaciono os lados e os ângulos, os senos dos ângulos, né? Mas evidentemente precisa dos ângulos desse triângulo. Então eu vou dizer, analogamente ao caso anterior, que, vou até colocar as mesmas cores aqui. Esse ângulo relativo ao vértice B é Bzão. O ângulo relativo ao vértice C é Czão. Top, Guga. E o ângulo relativo ao vértice A é Azão. Ok? Perfeito? Massa. Massa, massa. E aí eu vou chamar o comprimento do lado BC de A, o comprimento do lado AC, que é oposto ao vértice B, então B, e o comprimento do lado AB, oposto ao vértice C, de Czinho. Então, nós queremos mostrar justamente isso aqui. Ok, tá. O que é que eu vou fazer, pessoal? O que é que eu vou fazer? Repara no seguinte. Repara no seguinte. Eu vou traçar inicialmente, eu vou até desenhar 3 circunferências dessas, porque vai ficar muito poluído se eu ficar apagando, fazendo, enfim. Eu vou desenhar logo mais duas aqui. Só copiar, na realidade, né? 2 circunferências. Beleza. Primeiro eu vou mostrar que A sobre seno de A é igual a 2R, tá? Beleza. O que que acontece? Eu vou traçar, e aí eu nem vou precisar desses ângulos, né? Então eu vou apagar aqui. Eu vou deixar o ângulo A aqui. Eu vou traçar esse segmento BC e esse segmento, no caso BO, o segmento BO e o segmento CO. Perfeito, pessoal? Show de bola. Massa, massa, massa. Perfeito. Vou até fazer melhor. Eu vou traçar esse diâmetro aqui, que é o diâmetro da circunferência, né? Não vai precisar traçar esse OC. Eu vou traçar BO e continuo até tocar ali a circunferência. Não é isso? Perfeito. E aí, eu vou dizer que encontra a circunferência no centro P e eu vou traçar PC. PC, Guga? Sim.
Sim, PC. Por que que eu fiz isso? Essa é a primeira pergunta. Guga, isso é forçado, é uma coisa... Calma, vamos por partes. Eu tracei aqui esse segmento, o diâmetro, né? BO, ou seja, ligando o vértice B até O, e aí continuando nessa semi-reta até se encontrar a circunferência em P. E aí eu tracei do ponto P até C esse segmento PC. Por que que eu fiz isso? Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Olha para esse triângulo aqui, queridos. Olhem para esse triângulozinho aqui. O que é que a gente consegue de perceber? O que é que a gente consegue perceber de especial nesse triângulo? Olha a maldade, não foi feita uma escolha qualquer desse ponto P. Porque perceba que esse é um triângulo cujo lado é diâmetro, o lado BSP é diâmetro. Ou seja, a gente sabe, evidentemente, que esse arco aqui é um arco capaz de 90 sobre BC. Ou seja, qualquer ponto pertencente à circunferência, tal qualquer ponto P, é tal que o ângulo BP, qualquer ângulo P' aqui da circunferência é tal que BP' P vale 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 90 graus. Por que, Guga? Porque repara que esse ângulo, ele é um ângulo inscrito na circunferência. Tá, ângulo inscrito, ok. Se ele é um ângulo inscrito, então, ele olha para um determinado arco, certo? De tal forma que ele vale a metade do comprimento desse arco. Ah, Guga, esse carinha aqui, ele é um ângulo inscrito na circunferência e ele olha para esse arco aqui. Só que, pessoal, como BP é diâmetro, isso é uma meia circunferência, metade de uma circunferência. Então, quanto é que vale esse arco? 360 sobre 2. 180. Beleza, então esse arco BP vale 180. Esse ângulo inscrito, relacionado ao arco correspondente, né, ao arco BP, faz essa correspondência, porque ele olha para esse arco, vale metade. Ou seja, eu tenho que o ângulo BCP vale 90 graus. E aí eu vou até apagar aqui, que eu não vou precisar não desses outros ângulos. Então, eu sei que isso aqui, pessoal, é justamente, ó, 90 graus. Passa, Guga, 90 graus. Ok. E aí acabou. Porque, repara, olha para esse ângulo inscrito aqui, ó. BAC. É um ângulo inscrito, né? O vértice pertence à circunferência, os dois lados são cordas, as duas semirretas são cordas. Beleza. E aí o que é que acontece? Ele olha para o arco BC, desculpa. Então eu sei que o ângulo BAC, ele é igual a metade de BC, né? Porque ele olha para esse arco, ele vale metade desse arco. Só que repara, olha para esse outro ângulo inscrito. Guga, muitos ângulos inscritos, né? Exatamente, foi justamente por isso que eu fiz essa construção dessa forma. Eu tenho esse ângulo BPC, ele é inscrito e ele olha também para o arco BC. Ou seja, eu tenho que o ângulo BPC, ele também olha para o arco BC, como ele é inscrito, ele vale a metade, o seu comprimento, né? O comprimento desse ângulo. Ele mede, enfim. Ele mede a metade de BC, tá certo? Então, é justamente BPC. É BC, o arco BC sobre 2. Daqui, pessoal, o que é que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que o ângulo BAC é igual ao ângulo B. Vou até fazer assim, ó. O ângulo BPC é igual ao ângulo BAC, que é igual a azão. Guga. Massa, hein? Massa. Beleza. E aí, olha só que interessante, olha só que interessante. Esse carinha aqui, ó, também é azão, que é metade de BC. E aí acabou. Vocês conseguem perceber? Porque repara, eu sei que BO é raio. Eu disse que esse raio é Rzão, o raio da circunferência que circunscreve ABC. Ah, Google, ok. E eu sei também que OP também é R, né? E aí, repara, olha para esse triângulozinho aqui, ó, o triângulo BPC. Ele é retângulo, ele é um triângulo retângulo, né? Em C, o ângulo de 90 graus é relativo ao vértice C, né? O ângulo relativo ao vértice C é 90 graus. E aí, a gente tem o ângulo A, o cateto oposto e a hipotenusa. Tá pedindo o quê? Seno. Ele tá falando, ei, é seno, é seno. Então, repara, a gente tem um triângulo retângulo, triângulo com ângulo de 90 graus. Nós temos o ângulo A, que é de nosso interesse. O cabelo tá caindo aqui. Nós temos o ângulo A, que é de nosso interesse. Temos o cateto oposto e a hipotenusa. É seno neles, pai. Ou seja, eu sei que o seno de azão, ó, como? Vou colocar aqui bonitinho.
como BPC, BPC, como o triângulo BPC é retângulo, é retângulo, então segue que? O que segue disso? O seno de A, o seno do ângulo A é igual ao cateto oposto, que é Azinho, sobre a hipotenusa, que é 2R, que é o diâmetro duas vezes o raio. E aí, eu posso multiplicar os dois lados da equação por 2R, vai ficar 2R aqui, e aqui vai cancelar, né? Como R é diferente de zero, obviamente, né? E aí, eu divido depois os dois lados da equação por seno de A, porque vai cancelar aqui e ele vai vir aqui para o denominador. Como se a gente trocasse esses dois caras, né? Enfim, então, isso é equivalente a dizer, pessoal, que 2 vezes R é igual a A sobre o seno de A. Ok, Guga, perfeito. Perfeito, cara, olha só. Então, nós acabamos de descobrir isso, que A sobre o seno de A é igual a 2R. Pronto. E aí, o que é que eu mostrei? Eu mostrei essa igualdade aqui. Os outros casos são análogos. Eu vou mostrar essa igualdade, que é válida essa igualdade, e essa igualdade. Então, eu vou ter que cada uma dessas razões, e na gravação não tá aparecendo o estranho, não tá aparecendo o contorno aqui do... Enfim, vai. Então, eu sei que cada uma dessas razões, cada uma dessas frações, melhor dizendo, é igual a 2R. Eu vou mostrar isso e, evidentemente, são iguais entre si. Vou fazer de forma rápida, tá? Porque aqui a gente já pegou a ideia. Inclusive, eu vou deixar esse caso relativo ao ângulo Czão, C sobre Czão igual a 2R, como desafio, tá? Como exercício. Vou mostrar aqui relativo ao vértice Bzão, ou seja, ao ângulo Bzão. Analogamente, o que é que eu vou fazer? Perceba, aqui eu tracei o diâmetro com relação... Eu peguei B, né? Tracei a semirreta até encontrar a circunferência ali em P. Então, como eu quero esse ângulo, eu vou traçar... Deixa eu ver o que é que vai ser mais conveniente. Tá. Então, eu vou pegar A, traçar aqui a semirreta AO, né? Ou seja, uma reta que começa em A, passa por O, até encontrar a circunferência aqui num ponto M. Até encontrar a circunferência aqui em M. Agora, eu vou traçar segmento MC. De tal forma, pessoal, de tal forma que AM é diâmetro, AM é diâmetro, AM é diâmetro, massa. Daí a gente sabe que esse ângulo aqui, ele é quanto? Ele é um ângulo inscrito que olha para AM, como AM, que olha para o arco AM, e como AM é diâmetro, significa que isso é a meia circunferência. Logo, o arco AM é igual a 180 graus. Esse ângulo inscrito é a metade, é 90. E aí, o que é que acontece? Eu sei que Bzão olha para o arco AC, ou seja, Bzão é AC sobre 2. Só que quem é que também olha para C? Esse ângulo inscrito aqui, ó. O ângulo AMC, que é inscrito, esse ângulo olha para esse ângulo aqui, olha para o arco AC. Então, eu sei que AMC é igual a metade do arco AC, ou seja, é igual ao arco AC sobre 2. Só que isso é igual a, justamente, também o ângulo inscrito ABC. Então, eu sei que esse carinha aqui, ó, também é Bzão. E aí acabou, né? Porque aplica o seno de Bzão nesse triângulo retângulo, no triângulo AMC. O seno de Bzão é igual ao cateto oposto, que é Bzinho, sobre a hipotenusa, que é AM, como é diâmetro, é 2 vezes o raio. Então, isso é equivalente a dizer que 2 vezes o raio é igual a Bzinho sobre o seno de Bzão. Massa. E aí, nesse último caso, que eu vou deixar como desafio, tá? Esse aqui vai ser o nosso exercício, né? Desafio. Desafio. Provar que 2R, tá? Provar que 2R é igual a C sobre o seno de C. Isso aí a gente já sabe que é verdade, né? É análogo. Vou deixar para você provar aí
para você praticar. Certo? Beleza. E aí, repara, como pessoal, como cada uma dessas frações, A sobre seno de A igual a 2R, B sobre seno de B é igual a 2R, e C sobre seno de C é igual a 2R, todas são iguais a 2R e, evidentemente, são iguais entre si, né? Então, nós mostramos exatamente isso. Ei, massa demais, né, cara? Essa aqui é a lei dos... Essas são, respectivamente, lei dos cossenos e lei dos senos. Mais interessante a demonstração, né? Eu particularmente acho mais bacana essa questão de visualizar, enfim. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. O cabelo me atrapalhou aqui hoje, 1 a 0 o cabelo, né? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. As próximas aulas vou trazer mais conteúdos relacionados a Olimpíadas, né? Estamos perto da Olimpíada Jacob Palace, primeira fase OBMAP, então vou tentar também trazer alguns vídeos relacionados. 30 minutos de vídeo, peço perdão, ficou um pouco extenso, né? Mas é isso, espero que tenha ficado claro a aula para vocês. Aquele abraço, tamo junto, pessoal, e valeu, é nóis!